Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós temos um convidado, como sempre, muito especial. Ele vai falar conosco sobre a sua história, vai falar sobre o seu caminho dentro da espiritualidade e vai ser um programa que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E para tanto, eu já peço para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários, curtir e, claro, compartilhar muito. Porque compartilhar o 1818 não é compartilhar um podcast, é compartilhar uma ideia, um propósito, que toda convergência é a ideia do amor universal na prática. Então, vamos lá para mais um episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert, estamos começando mais um episódio do 1818, como foi dito aqui. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa semana e de muitas felicidades. Hoje, nosso convidado, o nome dele é Maurício, mas eu não vou apresentar ele, eu vou pedir para o convidado se apresentar para vocês, por favor. Boa noite a todos, Saravá Fraterno. Quem eu sou? Vamos lá. Quem eu sou, de onde vim, para onde vou, né? Essas são as máximas esotéricas, né? Eu sou Maurício, nascido em São Paulo, residente em Guarulhos desde que nasci, por assim dizer, só nasci em São Paulo, vim morar em Guarulhos. Tenho 56 anos, sou casado, pai de 3 filhos, avô de uma netinha de 5 anos. Eu me coloco da seguinte forma, né? Até nas minhas redes sociais estão lá, né? Pai, marido, avô, músico, terapeuta oriental e sacerdote de Umbanda, ou sacerdote espiritual, né? É assim que eu me coloco perante a sociedade. Olha, é muita coisa, Sim. né? Porque pai já é muita coisa, avô é muita coisa mesmo, né? Porque imagina um netinho aí de 5 aninhos, você já deve curtir muito esse neto, né? Para não dizer mimar muito esse neto, né? Eu sempre falo assim, né? Deus nos proporciona um reencontro de almas, né? É o que eu acredito, né? Então, quando a alma renasce no nosso seio familiar, é um reencontro. Sim. Né? Assim como Deus sempre coloca no nosso caminho os grandes encontros que nós temos no nosso caminho, é Ele que coloca, Ele que proporciona esse reencontro. E no seio familiar, isso para mim, é primordial, né? Para mim, são almas que já estão caminhando há um tempo. Sim. Então, se ele nasceu no nosso seio familiar, ele está no nosso seio há muito tempo. É isso. Agora, conta para nós a sua orientação, a sua missão, a sua fé. Para cada um existe uma forma de dizer isso, mas ela começa na infância. Você vem de uma família da Umbanda, com perfil de medicina oriental. Como é que foi isso na sua infância? Olha, a parte mais engraçada é que não tinha nada de Umbanda na minha família. Não. Minha mãe era simpatizante do Evangelho, né? Ela fazia parte de uma igreja batista bíblica da Vila São Jorge, né? Da onde a gente morava. Meu pai, militar, meu pai sempre se interessou por religião, mas nunca foi atuante mediante uma religião. O primeiro contato que eu tive com a Umbanda, vou falar uma coisa que para muitos pode parecer assim, nossa, né? Na década de 70, não existiam terreiros de Umbanda em proliferação como existe hoje. Sim. As reuniões eram feitas em casas de família. Então, quando eu era criança, presenciei algumas reuniões na casa da minha cunhada. Até achava interessante aquilo, né? Mas até certo momento, até que uma entidade chegou e falou, logo, logo você vai estar aqui no meio. Aquilo para uma criança, meu amigo, causou um trauma. Assustou. Simplesmente eu falei, isso não é para mim. Né? E a partir daquele momento não quis mais saber disso. Tá. Né? Travou. Literalmente travou. Meditei dentro da igreja católica durante um tempo, né? Ajudei a dar catecismo, toda aquela, mas nunca me encontrei. A grande realidade é essa. Então eu podia me colocar assim, uma pessoa que não tinha uma religião. Né? Eu era batizado dentro da igreja católica, mas não era praticante. E o tempo foi passando. Encontrei minha esposa, nos casamos, tivemos os filhos. E começou um certo problema na minha vida, né? Eu sempre falo assim, né?
já era músico nessa época. Trabalhar com música no Brasil é difícil. É difícil. Então, o dinheiro que a gente ganhava, né, não era muito. E a esposa, é incrível, toda semana era hospital e remédio, hospital e remédio. Sabe aquela coisa? Parecia que tudo que vinha ia embora. Né, de uma forma assim, galopante. E ela acabou procurando uma pessoa para benzer, sabe aquela questão assim de benzimento, sim, né? Sim. Falava comigo, eu arredio. Me coloco assim, sabe, arredio mesmo. Não, você quer ir, você vá, né? Nem vou te levar. Não, nem vou te levar. Literalmente assim. E o tempo foi passando e aquela situação foi piorando. Até que ela chegou um dia, falou, você sabe quando você já está desculpa o termo, né? Mas já está no final ali do negócio, não sabe mais para onde ir. Eu cheguei e falei, não, vamos lá esse negócio. E nós fomos até uma casa de uma senhora, chamada Dona Augusta. Ela morava ali no Pavente, é falecida, infelizmente. E dentro dessa casa, essa senhora fazia um culto de mesa branca e fazia um culto de umbanda. Ela fazia um culto de mesa branca na terça-feira e fazia umbanda na sexta. E eu acabei indo na sexta-feira. Indo não, né? Levando minha esposa até lá. Falei para ela, entre, e eu fiquei do lado de fora. Porque eu não queria saber dessa coisa. Olha do jeito que eu tô falando. Uhum. Na minha cabeça era essa coisa. Minha esposa entrou, começou-se o trabalho, foi feito, daqui a pouco chega uma pessoa do lado de fora, estão te chamando lá. Falei, mas eu não tenho nada a ver com isso aqui. Eu só vim trazer minha esposa. Não, estão te chamando. Aí essa entidade que se apresentou como um caboclo na época, acho que era seu Três Lagoas, se eu não me engano, um caboclo que era da mãe de santo da... Não vou nem colocar como mãe de santo, ela se representava como madrinha. A madrinha da casa, ele falou para mim, a tua esposa está sofrendo por tua causa. Como assim? Você que já tá arredio, escuta um negócio desse. Você já vai com os dois pés no peito, né? Literalmente, né? Eu falei, como assim? Tudo que eu faço é para ela, né? Trabalho, busco, né? Tô aqui por causa dela. Eu falei, exatamente por isso. Você tá aqui por causa dela. Ela tá assim por causa de você. Ela tá uma doença que está sendo causada por N fatores que ela colocou para mim naquele momento. E eu meio que desafiei o negócio, sabe assim? Eu falei, tá, se ela ficar boa, eu vou fazer isso aí que você tá falando. Literalmente nesse termo. Uhum. Eu quero que fique, né, aquela coisa assim, bem arredio mesmo, descrente, né? Porque... Palhaçada, tô levando a mulher no médico, gastando dinheiro com... Você tá falando que o que ela tem não é nada? E é culpa sua? E é culpa minha ainda? Né? Então, falei, tá, se você me provar que isso é real, eu faço isso que você tá falando. E desde 1990 eu tô nesse caminho. Não precisa nem falar o resto, né? Desde 1991, eu milito dentro da Umbanda, é a minha religião, é o meu modo de vida, né? Eu sempre falo que eu sou umbandista como terapeuta, eu sou umbandista como músico, eu sou umbandista, né? O Maurício, ele é umbandista. Então, para mim, não importa os rótulos que a sociedade coloca, para mim não importa o jeito que as pessoas me veem, ver o jeito que eu sou, né? Que a Umbanda trouxe para mim a saúde da minha mulher, como um meio de provar que ela existe. Simples. Agora, todo o resto que eu descobri depois foi muito maior do que uma melhora da saúde dela. Ali foi o portal que você acessou, né? De alguma forma, eu tô vendo que a espiritualidade te colocou uma situação, colocou em xeque, e ali você fez sua escolha. Sou grato por fazer essa escolha. Muito grato. E dentro dessa caminhada, né, fiquei durante um tempo dentro desse terreiro. Só que a minha ânsia de saber sempre foi muito grande.
né? Eu acho que assim, a busca, eu sempre falava que para mim só fazer a caridade era pouco, sabe? Assim, eu queria saber por que eu estava fazendo a caridade. Não queria só servir, eu queria saber por que eu estava servindo. Entendo. Né? Aí eu fui buscar uma outra casa. Era um templo de Umbanda Nossa Senhora Aparecida. Era a casa da Mãe Encarnação Galã, lá na Vila Medeiros, na Vila Maria. Lá já era um outro tipo de Umbanda, né? Vamos só colocar assim, porque as pessoas acreditam que Umbanda é uma coisa só. Né? Existem várias Umbandas, né? Existem várias escolas de Umbanda diferentes, né? E se a gente for nomear todas, eu acho que eu nem consigo mais outras, porque é uma ramificação tão grande. Eu sempre brinco assim, né? Que você vai desde a Umbanda mais chegada ao kardexismo, né? Até a Umbanda mais chegada ao candomblé. Passando pelo meio de Daime, Jurema, né? Você tem todo um processo de coxa de retalhos que foram feitos dentro de aceitações, divisões, porque a Umbanda ela depende do seu sacerdote, né? Depende do que o sacerdote traz com ele, né? Então ele vai fazer um rito de um jeito ou de outro, né? Não existe eles estão lutando por isso, né? Uma carta magma da Umbanda para ter uma codificação. Eu acho que se codificar vai ficar horrível. Né? O que é bom da Umbanda é isso, essa pluralidade. E eu acho que tem muito a ver com ancestralidade, com as orientações de cada sacerdote, como você bem coloca, né? Sim. Então, essa casa que eu fui fazer parte um pouco mais tarde, ela já tinha uma visão um pouco mais mista. Ela falava que ela fazia uma Umbanda Angola, era uma Umbanda mais a ver com o candomblé, um pouco mais... Por exemplo, a Umbanda original não se recebia orixás. Não sei se eu vou falar, é meio confuso, não, né? Acho que é compreensível. Quem está assistindo, eu acho que quem já acompanha também o programa já vem compreendendo a linguagem. Eu acho que isso é muito positivo. Então, antes a Umbanda se caracterizava pela manifestação de caboclos, preto velhos e outras que vieram depois, marinheiros, baianos, né? Não existia uma incorporação de orixás. Orixás eram coisas que tinham no candomblé. Isso lá na minha época, lá atrás, né? Hoje já mudou tudo. Então, essa casa de Umbanda, ela já fazia esse intercâmbio, já fazia esse misto. E dentro dessa casa foi onde eu fiz minhas obrigações, fiz a deitada de santo que o pessoal tanto fala, né? Fiquei 7 dias recolhido dentro do templo, fiz o processo, fiz a obrigação de 7 anos, né? Todo o tempo aí. Só que tinha uma coisa, de novo, né, dentro de mim, que algo não estava ao meu contento. Se manifestou uma entidade, um caboclo, né? E ele começou a colocar em xeque tudo aquilo que acreditava. Né? Tudo aquelas coisas que eu acreditava como um dogma que eu tinha, ele começou a colocar em xeque. E aquilo virou minha cabeça de ponta cabeça. Aí eu fui buscar da onde que veio esse devaneio, né? Porque é um devaneio. De uma hora para outra você... E você tinha uma caminhada... Sim, já considerável, né? Já tinha uma história, né? Você vem de uma hora para outra, você fala, você fez até aqui, olha, vou falar isso, mas não é correto, né? Tudo que você fez até aqui não era exatamente correto, né? Então, eu tô aqui para te colocar mais ou menos no prumo. Aí daí foi onde eu fui descobrir a Umbanda que eu estou hoje, né? Que eu falo para todo mundo que é a Umbanda iniciática ou Umbanda esotérica, né? É um tipo de Umbanda um pouco diferente da Umbanda tradicional, diferente no modo de culto, né? Eu sempre falo assim que a manifestação de caboclo, preto velho e criança, em todas elas você vai ter, né? Mas a questão de enxergar isso, como enxergar isso, foi bem diferente. E você pode contar um pouco mais pra gente quais são essas diferenças? Olha, por exemplo, vamos lá. Uma diferença que é muito legal, né? Você pega, dentro da Umbanda, todo mundo fala sobre 7 orixás da Umbanda, né? Falar dentro da Umbanda esotérica, tá?
Coloco bem claro. Meus irmãos, não vão me crucificar, por favor. Né? Nós vemos lá como Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iori e Orimá, né? E Iemanjá. Então aqui nós temos os 7 orixás que a gente fala dentro da Umbanda. A nossa Umbanda, ela preconiza a manifestação do orixá através de um caboclo. Então eu tenho caboclos de Iemanjá, caboclos de Xangô, caboclos de Oxóssi, porque quando o pessoal fala de caboclos, todo mundo só coloca como Oxóssi, né? Pra gente não, existem outras linhas de caboclo. Então uma manifestação da linha não vem através de um orixá, mas vem através de uma representação de um caboclo. Essa é uma das diferenças, né? Nós temos um nome de Orimá como sendo Preto Velho ou Abaloaê, que o pessoal coloca dentro, né? E Beji ou Iori para a gente é como criança. Então essas 3 manifestações nós temos dentro da Umbanda esotérica. Nós não fazemos a incorporação de baianos, boiadeiros, marinheiros, ciganos, né? Dentro da Umbanda esotérica ela não tem uma função. Não que nós não acreditamos. E muito menos que não respeitem. Que não respeitem, né? Mas ela não tem uma função. Dentro da Umbanda esotérica, nós colocamos assim: a criança como sendo o verbo que traz até nós o amor, né, e a pureza. O caboclo como sendo o movimento, né? O caboclo que traz até nós a função do vigor físico e da saúde. E o preto velho que vem trazer a função da sabedoria e da humildade. Então nós temos um tripé montado sobre essas 3 entidades, né? Se a gente for falar de o trabalho que baiano, marinheiro, boiadeiro, cigano fazem dentro das umbandas, ele está dentro desse tripé. Tá. Então ele ia ser mais um fazendo a mesma coisa. Então nós acreditamos que essa é uma forma. E que a forma dos nossos irmãos não estão erradas, né? Só é diferente. Só é diferente. Tá. Então, hoje, você é sacerdote da Umbanda esotérica. Exato. Seria iniciática. Você cita o iniciático também. Sim. O iniciático, nesse contexto, ele entra como? Existe assim, a Umbanda esotérica, ela vem do meu... Vamos colocar assim, bisavô, né, que seria o mestre Apacani. Ele vem lá do Rio de Janeiro em 1956, ele forma o Templo de Umbanda Oriental, né, com a vinda do Pai Guiné. Então essa era colocada como uma Umbanda esotérica. Com o meu avô de santo, que é o mestre Arapiaga, que é Rivas Neto, ele já vem com uma Umbanda iniciática. Né? Não vem mais só com a esotérica, né? Ele vem com processos de iniciação. Então ele formula ou ele padroniza algo que Mestre Mata já colocou lá atrás, né? Só que ele coloca isso de uma outra forma. Então ele faz uma Umbanda iniciática. Então você tem iniciações, graus e mestrados. Né? Então você tem os graus dentro da Aí é a ideia iniciática. Daí a ideia iniciática. Tá, interessante. E hoje você está num terreiro ou casa, não sei a nomenclatura correta, no caso, né, terreiro, casa, templo, sopana. Não tem problema nenhum. Tá. É em Guarulhos? Não, nosso templo é em Itanhaém. Itanhaém? Olha que interessante, no litoral. No litoral. Nós estamos para abrir um terreiro muito em breve em Guarulhos, né? A gente está procurando espaço, mas a nossa casa é em Itanhaém. Nossa, que interessante. Já está com a energia do mar ali, né? E conta essa história, como que aconteceu em Itanhaém, essa casa. Você está sempre lá? Então, a casa vem do sacerdote, que é meu pai. Certo. Né? Mestre Jean. Ele montou esse templo aqui em São Paulo. Nós ficamos em São Paulo durante um bom tempo. Aí, um momento, vamos para o litoral. Porque é lá. É lá. Né? E a gente não discute. Né? A gente vai. E aí nós levamos o terreiro para lá. E está sendo muito gratificante. Né? A gente sempre fala que
terreiro bom é terreiro longe. Então a gente brinca assim que a gente tem alguns terreiros bons. Mas, tirando essa brincadeira, mas é assim, o ambiente é menos carregado, né? Com mais contato com a natureza, o templo é bem próximo ao pé da montanha, sabe? Tentando buscar um pouco mais a conectividade com o sagrado. Entendo. E sensacional, né? Porque ali tem toda a energia do mar, da natureza, porque ainda tem uma área bem preservada de mata, né? Então ali eu acho que a energia ainda é muito natureza, muito pura ainda, né? Acho que isso é muito importante. E vocês têm trabalhos a semana inteira? Como funciona a casa? Na casa lá nós temos um trabalho por mês. Tá. Né? Nós fazemos um rito público uma vez por mês. Nós temos casa, a gente brinca assim, nós temos outras casas irmãs, né? Nós temos um templo que foi fundado agora em Taboão da Serra. Então, quer dizer, quando a gente não está lá, a gente está cá. Tá. Né? Nós temos 2 templos em Votuporanga e nós temos um templo em Macaé, no Rio de Janeiro. Então, a gente acaba... Existe esse movimento entre o pessoal da casa. Sim. Interessante. E aí vocês estão pensando agora em trazer para Guarulhos... Trazer para Guarulhos um novo templo. Interessante. E aí você tem, junto disso, uma carreira como músico. Sim. Né? E claro que hoje... Para mim está muito claro que a sua vida é uma vida ritual, é uma vida ritualística, né? Não se separa, né? Não. Você é uma pessoa só. E isso é muito legal, eu acho isso muito nobre, né? Sim. Quando há essa inteireza na sua existência. Sim. Né? Eu acho que trocando em miúdos é isso. Você é músico, instrumentista... Eu sou instrumentista, sou baixista. Como funciona isso? Baixista? Sou baixista. O nosso produtor aí, ele é do violino. Ele é profissional no violino. Ele gosta de tocar na vida das pessoas, ele é coisa de músico, Quem né? sabe? O pessoal, aumenta os inscritos, a gente faz uma meta aí pro pessoal, pra ele vir aqui tocar pra todo mundo. Porque, sério, de verdade, ele toca muito bem, mas ele é tímido. Vamos abrir esse desafio pro pessoal que nos assiste, pedindo aqui pro Leandro Zermiani, nosso produtor /chefe, tocar violino aqui para vocês. E agora ele está, vamos colocar isso público. Ele está estudando baixo, né? Ótima escolha. Ótima escolha. E ele também logo está apresentando aí para nós. Bom desafio. Gostei, Ana Clara. Vamos lá. E eu ainda falo, dá para fazer um eu toco baixo acústico, né? Sinfônico, dá para fazer um duo aí. É isso aí. E aí vamos fazer o desafio. 4 mil, bater 4 mil. Não, 4 mil não, 5 mil. 5 mil? 5 mil. Quando a gente chegar a 5 mil inscritos. Nós vamos gravar o Leandro tocando. A gente está empenhando a falar o nome dele. Não, mas a gente está empenhando aqui que o nosso produtor /chefe vai bater 5 mil inscritos, a gente vai, o Leandro Zermiani vai tocar aqui para nós. Lógico. Mas, meu amigo, música é tudo igual. Fala pra nós um pouco aí como surgiu, né? A questão da música na sua vida. A música já foi de herança de pai, vamos falar assim, né? Legal. Meu pai era músico. Desde que eu conheço meu pai, ele sempre falou que ele era clarinetista antes. Eu conheci meu pai tocando violão, né? Tocando aquelas modas, tocando aquelas coisas, né, do interior. Regional. E eu gostava de ver e eu comecei a aprender música sozinho. Olhando, vendo meu pai tocar. E comecei, meu primeiro instrumento foi violão. E peguei gosto por isso, né? Eu peguei gosto e comecei a estudar sozinho, comecei a evoluir no processo, até que chegou um momento que fui virar professor. O que você vai fazer na vida? Vou dar aula de música. Não sabia fazer outra coisa. E nessa brincadeira foram muitos anos dando aula, né? Conservatório Musical de Guarulhos com o maestro Colatuopo, dei muitos anos de aula lá. Violão popular, né? Que eles colocavam na mescla. Eu sempre falava, dá aula de violão, né? Violão popular. E já tocava contrabaixo, né? Eu sempre gostei dos graves, né? Eu sempre falava assim que minha vibração sempre foi, né? Um pouco mais grave. Então, eu sempre gostei e fui me profissionalizando. Comecei a aula, fui estudar, busquei cursos, busquei workshops e me especializei dentro de música. E foi bacana durante um bom tempo, né? Fui músico da noite, né? O pessoal sempre brinca assim, né?
Toquei em todo lugar que dava para tocar, não vou ficar mencionando para não denegrir a imagem. Eu sempre brincava assim, tem cachê? Tem cachê, então vamos tocar. Vamos trabalhar. Não tem problema nenhum. Fui aquele louco que dava 12 horas de aula por dia, tocava de quarta a domingo. Para sustentar filho com música, não tem muito o que fazer, né? E sempre gostei, até que chegou uma parte da minha vida que a música ficou em segundo plano. Eu comecei a trabalhar na parte comercial, dentro da área musical, mas numa parte comercial, com indústrias que fazem instrumento musical, que produzem importadoras, né? E continuei no ramo. No meio, né? No meio, né? Nunca saí desse meio musical, né? E esse meio musical que me levou até a banda Sou da Paz, né? Com esse projeto que depois a gente pode falar um pouco mais de onde surgiu, mas é um projeto que me falou a alma porque eu já estava num projeto muito parecido. Ah, entendo. Né? Então, como músico, é mais ou menos isso. Essa é a minha orientação. Como sempre falo, eu sempre fui músico e acredito que vou morrer como músico, né? Então, não tenho muito que falar assim para você, olha, a música na minha vida é uma parte. Não. Eu sempre falava assim, era festinha, era aniversário, era velório, era casamento, o que fosse a gente estava tocando, né? Então, sempre foi presente na minha vida. É alma, né? É uma coisa que tá lá e é aquilo que a gente sempre fala, não se explica. É o gostar de. Você já nasceu com aquilo e aí é a vida, né? E é uma paixão também, né? Eu tenho grandes paixões nessa vida, eu sempre falo assim, né? A música é uma delas, a religião é uma segunda, que eu gosto de estudar a religião. E a terceira é a medicina oriental, né? Sim. Que é o meu outro braço. Você vê que é bem difuso, mas é muito concêntrico, né? Porque as pessoas às vezes vêm tão longe, né? Ah, tão longe. Não, não é tão longe. É muito integrado. Quando você consegue entender que é tudo vibração, né? Você vai ver que está tudo muito integrado. E ela também chega para você através da Umbanda ou não? Essa medicina oriental, ela chegou através de uma irmã da Umbanda. Ah, tá. Né? Eu sempre falo que nossa vida ela é cheia de altos e baixos, né? E eu tive alguns probleminhas de saúde, né? Eu tive um AVC que me impediu, vamos falar assim, de exercer uma profissão. Eu tenho deficiência de força na mão esquerda de mais ou menos 40%. E o instrumento que eu tocava, que era o baixo acústico, eu preciso de muita força na mão direita, na mão esquerda, né? Então, minha força foi reduzida. Isso me impediu de fazer alguns trabalhos. Isso me tornou uma pessoa menos produtiva. Nossa, né? Pegou bem o ponto sensível ali. Sim. E através de uma irmã, ela me apresentou, chama a irmã Maria. Ela é médica, ela é uma nefrologista, minha irmã de santo. E ela me convidou para fazer um curso de acupuntura. Eu falava assim para ela, falei, doutora, você tá maluca, né? Não é para mim isso. Não. A senhora é do meio médico, eu não. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Ainda brincava assim, parte comercial eu entendo, de música eu entendo, né? Agora, medicina chinesa não é para mim. De novo, né? Outra vez. Olha aí os desafios, né? Não é para mim. E para mim, eu falo assim que foi um grande reencontro, né? Eu acho que eram coisas que eu tinha adormecido lá atrás e reencontrei. Eu tinha algumas amigas de curso que brincavam assim comigo, elas falavam assim, Maurício, você sempre foi terapeuta na sua vida, né? Você só não sabia disso. Né? E aí eu fiz pós-graduação em medicina chinesa, sou pós-graduado em medicina chinesa, sou massoterapeuta, fiz fisioterapia, estou hoje em biomedicina, né? De novo, né? Eu não me canso de aprender, né? A ânsia sempre me faz buscar mais compreensão sobre as mesmas coisas, né? Eu acho que quanto mais compreensão a gente tem, menos a gente erra. Sim. Sim. E
Pode falar. Não, eu ia perguntar justamente mais para aprofundar no conceito da medicina chinesa. Porque eu acho que o conceito mais geral que a gente tem é que é preventivo. São ações preventivas. Mas o que de fato seria a medicina chinesa? Vamos lá. A medicina chinesa, se eu falar para você que ela vem do taoísmo, isso você já escutou falar. Sim. Né? A medicina chinesa ela é preventiva e ela é reparativa. Tá. Né? O que acontece? Dentro da China, eles procuravam a medicina chinesa para não ficar doente. Né? Que é uma coisa que o ocidental não faz isso. Não existe prevenção. O que é errado, né? A gente tinha que... Tem uma coisa que a gente sempre brinca assim, né? Por exemplo, hoje nós estamos no outono. Eu estou tratando meus pacientes para as doenças da primavera. Eu estou preparando o corpo dele para as doenças da primavera. Ah. Então, ele sempre está preventivo da próxima extensão. Quer dizer, eu vou prever para que você não fique doente. Né? Então, hoje, vamos colocar assim, a medicina chinesa chegou na parte ocidental de uma forma meio abrupta, né? Porque numa viagem de um presidente para a China, de um presidente americano para a China, um dos repórteres teve uma crise de apendicite. E não dava tempo para esse repórter retornar. Era barco, né? Ele ia morrer. Aí foram fazer a intervenção cirúrgica na China. Não tinha anestesia. Como fazer uma cirurgia sem anestesia? Sim, com acupuntura. Então, a acupuntura se lança para o mundo a partir desse boom, né? Porque todos os repórteres ficaram assim, todo mundo ocidental, né? Como é que o repórter está sendo operado com 4 chineses manipulando agulhas nele, ele falando durante a operação sem dor? Sem sentido. E era um jornalista, né? Portanto, notícia. Né? Aí que ela chegou para cá. Então, a medicina chinesa, a acupuntura é um dos braços dela, né? Você tem a fitoterapia chinesa, que é o que dizem aqui no Brasil, que é um nome um tanto quanto errado, né? Porque eu sempre falo que é uma farmacologia chinesa. Porque a fitoterapia ela teria que ser só ervas. Isso. A farmacologia chinesa não é só ervas. Entendi. Né? Você lida com animais, com insetos, com plantas, com sumos, com minerais. Então, quer dizer, não dá para falar que é fitoterapia. É o nome errado. Sim. Então, não dá para falar. Então, a farmacologia chinesa, ela é predominante. Depois viria a acupuntura. Terceiro, uma massagem chamada Tuiná. Tuiná, já ouvi falar Tuiná. Que é uma massagem chinesa. E o Qigong. Aí que você começa a ver as coisas se tornarem muito próximas. Você imagina o que é o Qigong? Esse eu não conheço. Eu não conheço também. Vou falar. Aí você procura lá na China médicos fazendo Qigong dentro do hospital. Você está aí. Eu vou fazer Qigong. Eu estou aqui manipulando o seu Qi daqui. Se a gente for ver isso, eu estou fazendo o quê? Estou te dando um passe, estou aplicando reiki, estou fazendo judê. Né? Se a gente for ver, eu sempre falo, né? A verdade é universal e a gente fragmenta ela, né? E então, troca os nomes. E outros nomes. Então, se a gente for falar o que é o Qigong, a minha energia manipulando a sua energia. Basicamente. Só que de vez através de uma agulha, porque a acupuntura é isso, tá? A acupuntura não é eu espetar. Né? A acupuntura é a energia do acupunturista presente na agulha que se transfere para o paciente. Quer dizer, o meu Qi vai interferir no seu Qi. A minha energia vai interferir na sua energia. Muito interessante, né? Então, de novo, né? A gente está falando do quê? Energia. Energia. Vibração, energia. Tá tudo lá. Tá tudo relacionado. Eu tive meu mestre de acupuntura, ele começava a falar coisas taoístas, daí muitas coisas assim, eu falava, mas mestre, eu conheço isso. Isso para mim tem outro nome, chama macumba. Ele brincava comigo e falava, isso é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Eu falei, tá tudo certo. Interessante. Tem uma coisa muito interessante, que eu não sei se vocês sabem. Existe um ritual de exorcismo com acupuntura. Nossa, eu não conhecia. Existe um ritual de exorcismo. Aí tem algumas pessoas que já jogam isso para outra parte. Né? Existem os relatos de som simial,
que é o detentor desse processo, que chama os 13 fantasmas, ele coloca uma pessoa como se ela tivesse possuída. Se a gente for falar dentro da medicina moderna, pode ser um transtorno psicológico. Aí eu sempre falo, cada um acredita na sua verdade. Né? Eu não vou ficar aqui discutindo a verdade de cada um, né? Mas é aquela coisa. Então, doenças psiquiátricas eram cuidadas com a acupuntura lá atrás. Tá. Então, a pessoa estava possuída ou tinha, vamos colocar assim como possessão, um distúrbio neurológico. Né? Pode estar uma dupla personalidade, uma bipolaridade, né? E estariam colocando como uma possessão. Então, existia uma forma de tratamento nisso com a acupuntura. Interessante, né? Porque, pelo menos aqui no Ocidente, eu acredito muito na acupuntura. Eu já fiz acupuntura, né? Para estresse, para esgotamento, principalmente a coisa do dia a dia, né? O nosso trabalho exaustivo, aquela coisa, e eu acredito muito. E eu também já fiz acupuntura para dor, né? Então, aqui no Ocidente, eu vejo muito as pessoas se relacionarem a acupuntura só para dor. Terapia para minimizar ou tirar a dor, né? No mais popular, tirar a dor. E ela é muito mais ampla, né? Do que apenas a dor, que é muito, né? Para quem está com a dor. Mas ela é muito mais que isso, né? Principalmente que, assim, a origem dos males, segundo a medicina chinesa, vem da parte emocional. Né? Existe um distúrbio emocional e esse distúrbio leva a uma desarmonia dentro dos meridianos. Agora eu estou falando de coisas assim, já começa a ficar mais louco, né? Esses meridianos, eles comandam o nosso corpo. Então, tudo aquilo que não vem de externo, que a gente chama de vento, né? Então, por exemplo, eu tive uma mordida de cobra, né? Eu caí e quebrei a perna, né? Não, tudo aquilo que... doença adquirida, a gente vem com uma disfunção. E hoje, se a gente for falar, é o mal do nosso mundo, né? As doenças emocionais. Sim. A solidão, a ansiedade, o excesso de preocupação. É a nossa epidemia do nosso tempo. A raiva, para nós que estamos no trânsito, né? Que eu falo assim, que acaba com o nosso fígado, né? Porque, né? O excesso de raiva. E tudo isso causa lesão no nosso corpo. Né? Então, essa parte preventiva ou de harmonização dentro da acupuntura, poucas pessoas têm acesso. Porque existem duas acupunturas, vamos colocar assim, para as pessoas entenderem. Eu atendo as duas, né? Então eu conheço os dois mundos. Existe a acupuntura que ela trabalha para convênios. Tá, entendo. Tá? A gente fala que é a acupuntura analgésica ou acupuntura para analgesia. Essa acupuntura visa o quê? Tirar a dor ou minimizar a dor do paciente. Único e exclusivamente. Por que ele está com dor? Não me interessa. Não me interessa. Eu estou ali para cumprir uma prescrição médica. O médico mandou para mim uma prescrição e eu sigo. O paciente está com uma bursite no ombro esquerdo. Bursite no ombro esquerdo. Eu vou traduzir isso para a minha linguagem, né? Porque eu não trato bursite no ombro esquerdo, né? Eu trato uma síndrome fria, né? Para a pessoa entender, né? Se a pessoa, você não trata isso com acupuntura? Não, não trato. Eu trato outra coisa que a gente traduz para colocar. Então, foi inventado um processo de agulhamento para esse tipo de tratamento. Né? Agora, a acupuntura sistêmica, a acupuntura chinesa, ela é muito mais ampla. Né? A pessoa você vai fazer uma anamnese dela, você vai ficar aqui conversando comigo 1h30 para a gente chegar no início do seu tratamento. Né? Você vai me contar da tua vida, como a gente está falando, né? Da onde você veio, para onde que você foi. Eu vou ver tua língua, que é uma coisa que o pessoal fica louco, né? Fala, bota a língua para fora, eu vou tirar foto da sua língua. Aquela coisa de filme, eu vou ver teu pulso, né? O pessoal fala, não, isso é coisa de filme. É coisa de filme, a gente faz assim até hoje, né? Então, quer dizer, vou ver língua, vou ver pulso, vou fazer anamnese, para a gente chegar no princípio de tratamento. Qual que é a sua deficiência? Porque, às vezes, a medicina ocidental fala assim, por exemplo, eu estou com uma gastrite. Vem para mim 2 pacientes com gastrite. Eu posso fazer o mesmo protocolo para os 2 pacientes e um não funcionar. São 2 universos diferentes, né? São 2 origens diferentes.
né? Um pode ter, eu sempre brinco assim, né? O fogo do fígado está atacando o estômago, está invadindo o estômago. Ou o aquecedor médio está sem fogo, né? O cara está falando coisa de louco, né? Mas são 2 diagnósticos, são 2 síndromes diferentes na medicina chinesa. Tá. Então, são 2 tratamentos diferentes. São histórias diferentes. São histórias diferentes. Então, a medicina chinesa vê o ser humano como ele ser único. Tá. Então, um tratamento de medicina chinesa sistêmico, ele é único para você. Ele é individualizado mesmo, né? Mesmo. Que legal, que legal. E você atende aqui em Guarulhos? Como que você atende na casa das pessoas? Você tem um local? Pode divulgar. Eu faço tudo isso que você está imaginando. Eu atendo numa clínica aqui em Guarulhos, tá? A Biofísio. Não sei se eu posso falar o nome. Pode. A Biofísio fica aqui na Avenida Esperança 237. Ela atende convênios, essa que eu falei para você que atende convênios. Atendo numa outra clínica na Vila Mariana, que é Espaço Elemental. Aí eu brinco assim que lá a gente já faz um pouco mais. E eu faço atendimento particular a domicílio. Entendi. Né? Eu vou até a casa da pessoa, levo maca, levo todo o equipamento que tiver que fazer e eu faço o atendimento. A diferença do atendimento, eu sempre falo assim, né? Que no atendimento eu não me limito, né? Quando eu estou na clínica, eu me limito ao Maurício acupunturista, né? Quando eu estou no atendimento particular, aí o Maurício vira um pouco mais, né? É o Maurício que faz uma quiropraxia, é o Maurício que faz uma massoterapia, é o Maurício terapeuta floral, né? É o Maurício aromaterapeuta, né? Ele usa de todas as possibilidades para levar... Uma terapêutica que consiga levar até a pessoa uma melhora. O bem-estar daquela pessoa. Que legal, hein? Olha, tá aí, hein, pessoal? Vocês vão ver aqui... é isso. Esse telefone, contato. Sacerdote Maurício, né, da Umbanda Iniciática Esotérica, né? Também músico de verdade, assim, né? Até que o Leandro vai tocar violino, porque ele vai querer cortar a parte anterior, então eu vou falar no meio do programa. Não nasci ontem, né? E eu consigo, como minha avó dizia que ela não sabia ler, mas ela sabia treler. Então a gente tá aqui, eu tô aqui com você, mas eu tenho eu sou o Slack. E eu sei que ele vai querer cortar a parte que a gente falou. Então eu vou inserir pílulas ao longo do programa, ele vai ter que cortar o programa inteiro. Assim, isso. Leandro tocando violino. Conheço de ser humano. Então, que legal tudo isso. Sim, e só vou contar agora uma outra história, né? Que nem você falou que são histórias, né? Como que eu cheguei até essa banda, né? Como que eu cheguei até lá. E é engraçado, porque eu cheguei fui conhecer essa banda através do sacerdote que teve aqui, Pai Miguel de Xangô. O Pai Miguel? Nossa, foi um programa incrível, viu? Foi bom mesmo. A gente entrou em contato. É que o Pai Miguel falou muito pouco do que ele faz, viu? O Pai Miguel faz muito mais do que aquilo. Mas nós adoramos, viu? O programa dele foi muito profundo. Eu conheci Pai Miguel no Fórum Interreligioso de Guarulhos. E ele me convidou para fazer um projeto, na época, muito desafiador e muito interessante. Nós promovemos uma caminhada pela paz em Guarulhos. Só num bairro periférico, no Jardim Presidente Dutra. Eu conheço lá. Né? E o que era mais interessante foi daqui que começou essa parte do interreligioso, de você começar a ver que o teu irmão de outra religião é teu irmão. Ele só não professa a mesma fé que você, mas é teu irmão. Ele vive na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo planeta, né? É seu irmão. Então nós fizemos parte de um grupo, eu falo assim, que abriu muito a minha cabeça. Veio de um padre da Igreja Católica, Padre Salvador, que foi a cabeça desse projeto. Nós tínhamos o pastor Fernando, da Igreja Presbiteriana Independente. Mãe de Tinha, de um terreiro de Umbanda. Pai Baruqueci, de um terreiro de Candomblé. Nós temos o Marcos da USE, que é a União e Sociedade Espírita. Então nós tínhamos dentro de uma mesma mesa conversando católico, umbandista, candomblecista, evangélico e espírita.
E o que era mais legal, as nossas reuniões eram feitas dentro dos templos. Então, a primeira reunião na Igreja Católica. A segunda reunião dentro de um templo de Umbanda. O pastor entrou e o padre também. Isso quebrou minhas pernas de um jeito, sabe? Isso me trouxe para outro mundo. Né? E da mesma forma que eles se comportavam, né? Em nenhum momento, nenhuma crítica. Em nenhum momento, não. Foram, dentro das reuniões tinha um lanchinho, compartilharam conosco os lanchinhos, quer dizer, nós compartilhamos com eles compartilharam conosco. Em nenhum momento eu falei, não vou comer porque isso está macumbado, que eu já vi muita pessoa falar por aí, isso aí, hein? Não vou pegar esse docinho porque esse docinho está macumbado. Né? Olha lá, o pastor e o padre comeram dentro do terreiro e não estava macumbado. Né? E isso mudou. Virou uma chave dentro de mim, que eu estava muito preocupado com o meu mundinho. Né? Eu acho que todo sacerdote ele busca o seu mundinho e quer fazer o seu Alice no País das Maravilhas, né? Fazer o seu mundinho virar maravilhoso. E isso me quebrou minhas pernas. E foram 4 caminhadas que a gente conseguiu fazer. E Padre Salvador foi para ser missionário em Pemba, na África. Aí esse projeto já não foi mais em frente, que o novo padre que assumiu, a visão dele já era outra. Então, não se concretizou mais. Mas, de novo, para mim foi um divisor de águas. E me tornou muito frustrado que eu falava assim, por que a comunidade não está junto? Né? Você fazia caminhadas, tinha muitas pessoas? Tinha, lógico que tinha. Né? Mas por que toda a comunidade não está junto? Se você está querendo levar a paz. Ponto. Eu não estou querendo falar que a minha religião é melhor que a sua. Eu estou falando que nós precisamos de paz. Sim. Né? Que nós vivemos num mundo de muita violência. E quem conhece o presidente Dutra vai saber muito mais do que eu, né? Necessita de paz. E as pessoas não se engajavam. As pessoas parece que olhavam assim, não, deixa eles brigarem, que eu acho que é o grande problema de nós, né? Deixa eles brigarem para mim depois ficar bem na fita, né? E isso mudou. E participando dessas caminhadas, vendo esse contato com outras religiões, né? Para mim foi um divisor de águas. E através de um show que foi feito numa dessas caminhadas, eu tomei conhecimento do Sou da Paz, da banda. Achei o projeto fantástico, porque estava dentro daquele que eu estou imaginando. E que você estava vivendo ali. Sim, na prática, né? Eu falo, pessoas de religiões diferentes, nenhuma falando uma para outra. O pastor, acho que foi muito claro, né? Quando você falou ecumênico, não somos ecumênicos. É interreligioso. Né? Porque nós não temos uma ritualística em comum, não. Cada um ali, ele é individual e ele tem a sua fé e vai defender a sua fé até o último cabelo. Eu sempre brinco assim, o último cabelo para mim é muito próximo. E você zela muito por ele, né? Sim, tem que ter heróis da resistência, né? Então, uma manifestação artística de um pensamento que vai muito mais do que... Eu acho que nem os próprios membros têm noção da dimensão que isso poderia tomar, de novo, se fosse interessante, né? Porque dentro das próprias religiões, você é visto como um pária. Porque o pastor viu isso na cara. Você está se misturando com aquela gente. Você é um pastor com pai de santo. Né? Você é um pastor com um maluco lá, velho, do Hare Krishna, que ele mesmo já se coloca, né? E eu sempre brinco assim, que a Umbanda é dos errados, né? Se fosse certo, não estava lá, né? Então, tudo certo. Então, você sofre aquele preconceito, né? Porque quando você começa a militar, todo mundo olha assim, porque todo mundo está preocupado com o seu curral. Todo mundo está preocupado com o seu mundo. Agora, quando você fala para todo mundo que tem que ter tolerância, eu falo, não tem que ter tolerância, tem que ter respeito.
tolerar, você tolera um cachorro sardento dentro da sala. Desculpa a expressão, eu sou muito franco. Eu não tenho que ser tolerado, eu tenho que ser respeitado. Eu sou respeitado como uma pessoa, como um indivíduo, né? Que tem todo um histórico por trás, né? Então, essa parte de tolerância eu nunca gostei muito, sabe? E a mesma coisa da intolerância, não. Eu sempre falo assim, respeito, né? O meu irmão tem outra fé. Eu tenho a minha. Meu pai tinha uma outra fé no final da vida muito diferente da minha. Meu pai foi testemunho de Jeová. Eu levava meu pai no salão. E durante muitas celebrações eu estava com ele dentro do salão. E nem por isso eu deixei de ser um bandista. Minha filha, uma fase da vida dela, ela foi ser evangélica. Aquela evangélica celular, sabe? Que tem aquelas células. Eu levava ela até os encontros. Tinha encontro que eu participava junto com ela. Todo mundo sabia o que eu era. Em nenhum momento isso foi empecilho para mim estar junto com eles. E achei muito bacana que nem foi para eles comigo. É que nem eu sempre falo. Eu considero todos irmãos, nem todos me consideram. Né? Mas eu considero todos. Então, eu sempre transitei entre outras religiões. Eu sei me comportar entre outras religiões. Acima de tudo, respeito. Né? Porque se é a tua fé, eu tenho que respeitar. Se eu acho que ela é certa ou errada, não me compete. É sua fé. Né? Assim como a minha. Né? Jamais eu vou permitir uma pessoa falar que a minha fé está errada. É a minha escolha. Sim. Você pode ter a sua escolha e falar, não, você... A gente teve até uma conversa outro dia. Você vai para o inferno. Ok. Eu começo daquele princípio. Você acredita em inferno. Eu não. E vamos definir o que é inferno. Né? Vamos lá. Na hora que... Do segundo tempo, depois a gente pode discutir, né? Por enquanto, não tem como discutir. Né? Que nem eu falo, né? Essas brigas antagônicas de dogma é que faz as pessoas se afastarem. Sim, eu concordo. Então, se eu falo para você, vamos levar o amor? Você vai falar para mim o quê? Vamos. Vamos fazer um culto pela paz? Você vai falar o quê? Vamos. Né? Eu não estou falando para você nada diferente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Né? Então eu não vou virar para você e falar assim, olha, você tem que vir para a minha religião, você tem que vir para a Umbanda, porque se você não vier para a Umbanda, o bicho vai pegar para o seu lado. Jamais. Jamais. Você está falando uma coisa aqui que eu... sacerdote Maurício, pai Maurício, músico Maurício, é muita coisa, né? Medicina oriental, procuro Maurício. Então, é muito legal isso. E você está falando uma coisa que eu estou raciocinando aqui, junto com a sua fala, e ela é muito profunda. Isso é a nossa ideia do 1818, é levar para as pessoas isso, todas essas falas. E, assim, de uma forma bem popular mesmo. No final, é a mesma coisa. No meu conceito, eu sempre falo que a consciência, ou o arquiteto do universo, a consciência una, o Adonai, Alá, o Olodumaré, para mim são representações da mesma face de uma mesma moeda. Né? Para mim, de novo, Maurício, tá? Eu tenho que falar com a minha individualidade, não posso falar pela minha religião. Né? Pela minha individualidade eu posso falar. Para mim são todos faces da mesma moeda. Né? A forma de adorar é diferente. A forma que ele toca o seu coração é diferente. Né? Eu me emociono quando eu vejo o pastor falando, porque o pastor fala com uma... eloquência, né? Não só uma eloquência, mas uma fé, uma crença naquilo que ele está falando. Assim como o Mahesh, na fala dele, a mesma forma. E olha que o Mahesh deu umas saídas bem interessantes. Mas a fé dele é absoluta. Né? Então, o que ele vai falar, ele vai transmitir aquilo que ele quer. Né? Dentro da Umbanda, nós temos um pouco diferente. Né? Dentro da Umbanda, a gente não fala para ninguém, vem para a Umbanda. Né? A gente fala para todo mundo,
você tem que melhorar como indivíduo, né? Você tem que ter uma melhora individual. Como propósito. Né? Você tem que fazer... Se a sua missão for dentro da Umbanda, que seja bem-vindo. Se ela for evangélica, que seja muito feliz. Né? Se ela for dentro do islamismo, dentro do Hare Krishna, né? Seja ela onde for, que seja muito feliz. Você vai estar fazendo uma passagem por aqui para nós podermos te ajudar. E siga a sua jornada em paz. Né? Eu acho que falta um pouco esse conceito dentro das religiões, porque todo mundo só quer abraçar. Né? E muitas vezes você vê que existem pessoas que estão dentro das religiões, mas não praticam. Se ela não pratica, né? Se ela não pratica, ela não pertence àquela religião. Sim. Porque o próprio nome, religião, né? Religar. Vai me religar a quem? Ao sagrado. O sagrado está no templo? Não. O sagrado está em mim. Eu sempre falo, o meu templo de Umbanda maravilhoso, é o melhor do mundo, para mim, é esse aqui, ó. É aqui que a Umbanda se manifesta. É dentro do pastor que Deus se manifesta. Né? É dentro do Mahesh que Krishna se manifesta. Né? Porque ele é o templo. Não é o ambiente. O ambiente é só um veículo. Até porque o ambiente é concreto. Sim. Né? Matéria, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que essa visão é uma visão que, inclusive, eu vejo como uma visão pacifista. No sentido literal do vamos viver em harmonia, né? Mas eu acredito... Vamos nos unir mais. Eu acredito que eu não tenho problema nenhum, sabe, assim, de ter uma pessoa que trabalhe comigo, que seja evangélica, que trabalhe comigo, que seja ortodoxa. Eu não tenho problema nenhum com isso. E ainda faço voto, sabe, aquela coisa... Você vai lá fazer suas orações. Se puder colocar meu nome na oração, eu agradeço. Por favor. Eu não renego oração de ninguém. Eu não renego bênçãos. Eu sempre brinco assim, tem muitos... Eu atendo bastante evangélico, né? Dentro das clínicas, né? Ele chega... Deus te abençoe. E eu aceito aquilo de uma forma tão humilde. Realmente eu aceito a bênção dele. Quem sou eu para menosprezar uma bênção? Sim. Né? Então, me abençoando, agradeço. Sim. Que Deus também lhe abençoe. Né? Então, essa parte, não vou aceitar a bênção porque você não é da minha religião, de forma nenhuma. Né? Nós estamos aqui para servir. Né? A Umbanda é serviço, a Umbanda é caridade. Né? Então, para mim, não importa se você veio da Umbanda, se você veio da Igreja Batista, se você é católico, da onde você veio? Você veio para dentro do templo para uma consulta, para um aconchego, para um abraço, é o que você vai receber. E hoje em dia, muita gente só quer ser ouvido, né? Quer ter a possibilidade de alguém poder te escutar. Sim. Né? E isso já é um processo de cura. Sim, que às vezes a pessoa precisa exteriorizar. Agora, Pai Maurício, você falou do AVC. Você sabe que isso me chamou a atenção porque você é novo. Você é jovem ainda. Sim. Você teve um AVC jovem. E isso a gente sabe que é sempre muito complexo, né, na vida de um homem, né? Não que da mulher seja diferente, mas o homem tende a ter uma resposta mais complexa, né? Diante de dependendo do grau aí do AVC. Como é que foi isso? E como que você recupera isso? Olha, essa é uma outra coisa muito interessante. Na verdade, foram dois. Dois? O primeiro eu tive foi um AVC transitório. Foi muito rápido. E o segundo já foi um AVCI, né? Um AVCI isquêmico. Meu lado esquerdo ficou... comprometido. Muito comprometido. Foram uns 120 dias de muito sofrimento. Né? De insensibilidade e aquela coisa. Aí você se fazendo de macho, né? Porque você tem que, né? Não, é negação, não vamos, tal. Impotente, mas vamos, tal. E eu sempre falo, se não fosse a minha fé,
né? Se não fosse o meu sacerdote na época, meu pai, né? De santo, que colocou a mão e me ajudou, e a mãe de santo, amiga minha, que eu também frequentava a casa dela, a mãe Cris, os dois pegaram, eu sempre falo assim, agradeço demais, e eu consegui ter uma recuperação. Sequela, não dá para ver. Não dá. Não dá para ver. Não dá. Né? De fato, falei, não dá para ver. É só uma redução de força. Né? Isso, para quem teve AVC, é nada. Né? Uhum. Só que isso me acarretou mudanças eu sempre falo assim, mudanças de vida. Né? Mudanças de pensamento, mudanças de posicionamento perante a vida. Eu sempre falo que a vida dá recados. A gente tem que aprender a lê-los. Né? Então, para mim, foi isso. Foi um recado, tira o pé, vive uma vida mais tranquila. Eu sempre falo assim, né? Vive uma vida leve. Né? No mundo de hoje, né? Viver uma vida leve é fácil? Não é fácil. Não. Eu brinco na clínica que eu trabalho, minha supervisora brinca assim, parece que eu estou conversando com Buda. Você é o dia inteiro, né? Não importa o número de pacientes que tem, você está na mesma tranquilidade. A minha responsabilidade é a minha faixa de vibração, né? Então eu falo assim, então eu sou aquilo que eu penso. Então eu vou manter a minha vida leve. Né? Então eu aprendi a tirar o pé, eu aprendi a ser um pouco mais consciente daquilo que Deus me deu. Né? Eu sempre brinco assim, às vezes as pessoas têm... Eu ganho esse presente de você, eu levo ele para casa. Esse presente é muito querido para mim. Eu vou, guardo, coloco na estante, tiro o pó, né? E tá ali, mostro para todo mundo, olha, foi presente, ganhei, e eu tô lá pulindo esse presente. Só que o maior presente Colodumare, ou que Deus nos deu, é a nossa vida, e nós jogamos ela fora. Maus hábitos... Tudo que você pode colocar, uma vida fora de uma realidade. Né? Eu sempre falo, hoje... A preocupação, né, que não eu falo, hoje a pessoa não tem mais o tempo de sentar, eu acho maravilhoso, né, pai e filho tá dialogando, mas não tem como um pai conversar com seus filhos hoje. Primeiro que tá todo mundo numa máquina, o tempo todo visualizando numa máquina, né? Então o diálogo, a forma de se conectar com o outro não está mais. Então a sua forma de se conectar com você mesmo tem que estar e conectado de novo, né? Com o maior presente que você recebeu, que é a sua vida. Sua vida. Né? E muitas pessoas deixam essa vida passar. Depois você vai falar de tempo, né? Que eu sei, né? Que é um conceito muito interessante. Deixam a vida passar. E vai ver o que fez. Não, ela entrou no automático, ela não viveu. Então eu tento, é que nem eu falo, né? Eu tento, nem sempre consigo, né? Eu tento viver. Né? Eu sempre tento entregar o máximo que eu posso. Né? Às vezes você fala assim, mas é muita atividade, né? É sacerdote, é músico, é terapeuta, é marido, é pai, é avô, né? E eu tento entregar tudo isso. Nem sempre consigo, lógico que não, né? Mas eu tento entregar o melhor que eu posso. É isso. Bom, Pai Maurício, né? Um excelente programa, assim, a gente gostou, nós estamos gostando muito, tenho certeza que vocês que estão nos assistindo também. E como você bem disse, Deus e tempo. Falar sobre Deus é algo extremamente complexo, né? Porque a gente vai tentar colocar Deus numa forma humana ou numa forma que a gente consiga conceber, né? A gente vai tentar colocar numa caixinha. E não está na caixinha, né? Mas vamos tentar, né? Eu sempre falo que Deus é o princípio e é de onde todos nós viemos. E almejamos retornar. Né? Dentro da Umbanda Esotérica, nós falamos que assim, existe a consciência una, que a gente chama de Deus, né? E houve o desprendimento, houve a queda, e nós esperamos um dia, quiçá, retornar a essa consciência. Chame-se ela
de Paraíso, de Aruanda, seja o nome que vocês deem a isso, né? Mas é o Supremo Criador, né? É aquele que, de novo, para mim, que me deu meu maior presente, que foi a minha vida. Deu outros tantos presentes, foi minha esposa, meus filhos, minha neta, né? Eu sempre falo que Deus é bom, né? Ele é o provedor de tudo, né? Então, de novo, a gente está tentando colocar ele numa caixinha, né? Então, para mim é isso. É a suprema criação, é o supremo criador de tudo e de todos. É aquele que estava antes e vai estar depois, né? No final. E tem um termo maçônico que chama ele que é o grande arquiteto do universo, né? E eu sempre coloco que Deus é o arquiteto, e ele é o maior arquiteto que tem, e ele trilhou, né, uma reta na sua vida, né? E a gente espera chegar no fim dela e olhar para trás e falar, valeu a pena. Né? Isso para mim é o conceito de Deus. Tempo. Eu resumiria tempo de uma forma muito tranquila. Eu sempre falo que o tempo é o agora. Né? Eu não posso pensar no tempo do amanhã, porque o amanhã não me pertence, eu nem sei se eu vou estar aqui. E o ontem já foi. Então, as pessoas deixam, às vezes, para amanhã, para abraçar seu filho. Às vezes, deixa para amanhã, para ir na casa dos pais. Ah, não, depois eu vou. Amanhã eu vou. E pode não ter o amanhã. Né? Então, o tempo, eu gosto de resumir o tempo como um agora, o hoje. Se você tiver que fazer o bem para o seu irmão que está aí, faça hoje. Se tiver que dar uma palavra de carinho para uma pessoa, faça hoje. Porque amanhã pode ser que ele não está lá. Né? O amanhã não está na nossa mão. A única coisa que está na nossa mão é o agora. E é isso. E a gente está tentando fazer o agora com qualidade, né? Levando isso para as pessoas de uma forma bem democrática, né? Quem quer assiste, né? E faça as suas escolhas, né? Bom, pessoal, antes de pedir pro Maurício para ele deixar a mensagem final dele, eu tenho um pedido para vocês que estão assistindo a gente. A gente sabe o quanto pra gente é importante que vocês estejam gostando do projeto, que vocês aproveitem tudo que a gente está produzindo aqui. Mas é claro, a gente vive um mundo de internet, então a gente precisa sempre estar buscando crescer cada vez mais. E aí chega no meu pedido. Vamos fazer aí uma campanha, todo mundo, pra gente chegar a 5.000 inscritos. Então, manda pro seu vizinho, manda para seus colegas de trabalho, manda pra todo mundo. E aí, a gente vai ter o nosso bônus, né? A gente vai ter a nossa forma de agradecimento. Isso. Vai ser um agradecimento musical. Que vai ser o nosso produtor /chefe, ele vai vir aqui, né? Vai aparecer aqui nas câmeras, porque se só vem, ele só fica... Ele fica no bastidor. E só comentando, só fica nos bastidores. Só. Mas ele vai vir aqui e vai dar uma apresentação musical para vocês, compartilhar um pouco desse talento que ele tem, que é sensacional. Que é sensacional, que pouco ele compartilha. Isso. Mas a gente vai assim, a gente não conversou com ele ainda, mas a gente vai convencer. Até lá, vocês têm um tempinho, mas ajuda a gente a chegar aos 5.000 inscritos. E esse tempo tem que ser rápido, porque os 5.000 tem que bater logo para tocar. Então, manda pro vizinho, manda pro colega de trabalho, pra família. Pra gente, isso é um reconhecimento importante, pensando nas plataformas que a gente tá inserido e tal. Mas, enfim, 5.000, nosso produtor /chefe, Leandro Zermiani, vai tocar aqui pra vocês. Violino pra nós. Isso. Mas agora, Maurício, eu peço, por favor, pra você deixar a sua mensagem final pro pessoal que tá assistindo. Uma mensagem final a todos os meus irmãos e irmãs que estão assistindo. Independente da sua fé, independente da sua religião. Cristo deixou um ensinamento, a grande maioria hoje é cristão, né? Cristo colocou assim, da seguinte forma: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Quando ele coloca próximo, ele não falou igual. Amar o igual é fácil. Você amar o irmãozinho da tua igreja é fácil. Agora, você amar o irmãozinho da outra congregação, não estou nem falando de outra religião, tá? Sim. Outra congregação já é mais difícil. Né? Então, vamos tentar realmente colocar em prática a palavra do Cristo, né? Vamos tentar amar o próximo como a nós mesmos. O próximo é aquele que realmente está próximo. E o próximo necessita. Né?
O conceito desse programa foi maravilhoso, né? Que é levar essa mensagem da cultura de paz, né? Não é porque o seu parente é de outra religião que ele desmerece a sua paz ou o seu carinho. Não é porque muitas vezes acontece a briga entre casais que um é de uma religião, outro é de outra, e existe confronto, né? Gente, ama o teu próximo, né? Ama a pessoa que está do teu lado, ama aquele que não está do teu lado, né? Considere a pessoa que está à tua frente ou ao teu vizinho, que hoje é muito comum, né? Nós vivemos em caixas, enfiados em cima dos outros, e não conhecemos o nosso vizinho, né? Vamos tentar conhecer, vamos tentar levar uma palavra para ele, né? Seja a sua religião qual for, se você for evangélico, que seja a sua palavra evangélica, se você for católico, leve a palavra para ele, se você for budista, que leve Hare Krishna, Seishonoye, que leve uma mensagem até esse irmão, que pode ser que esse seu irmão esteja precisando dessa palavra. É isso que eu quero falar. Seja um promulgador da cultura de paz. Seja um promulgador da cultura de amor. É isso que o nosso mundo está precisando. E é a mensagem que eu queria deixar para vocês e uma súplica, né? Seja mais um multiplicador dessa ideia da cultura de paz. Um axé a todos. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Ana. Obrigado, Davi. Leandro, obrigado a todos por ter me acolhido aqui. E me dar a palavra, né? Que, por incrível que pareça, é uma coisa um tanto quanto difícil, né? Às vezes a gente é uma voz tão pequena, né? Mas eu acredito que eu posso ter falado para alguém hoje. Com certeza. Né? E se eu conseguir chegar em você e abalar um pouquinho da sua curiosidade para tentar ver um mundo melhor, de novo, não ver a Umbanda. Não estou chamando você para a minha religião. Eu estou chamando você para ver um mundo melhor. Estou chamando você para uma cultura de paz, para uma cultura de amor ao próximo. Se eu conseguir isso, agradeço demais a Deus, a Lodumare, a Zambi, né? A todos os nomes que nós podemos colocar a ele. E agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos, sacerdote Maurício, e se for do seu desejo, deixar suas redes sociais, contato também com a acupuntura, enfim, o momento é seu. Eu tenho, acho que coloquei dois links do Instagram, tá. Né, que um é Maurício, _acupunturista, e o outro é @Itaúquitan. Esse é meu nome iniciático dentro da Umbanda, tá? Então tem esses dois contatos e tem meu telefone, caso vocês queiram anotar, é 11 97 344 3639. Gente, qualquer questão não precisa ser sobre a cultura, não. Eu sei que dinheiro é bom, a gente gosta, né? Mas se quiser uma palavra, quiser um conforto, quiser conversar com a gente está à disposição. Tem os nossos links aí, pode entrar em contato. E vamos no dedinho lá, ó. 5.000 inscritos, tá, gente? É isso. Vamos colaborar com esse projeto, com essa ideia, que é uma ideia enorme. Né? A gente pode colocar assim, uma ideia muito grande que merece, com certeza, muitos e muitos cliques. Muito obrigado, de verdade, de coração, foi muito bom. Trouxe muitas reflexões importantes e profundas, não só para o Marcelo, como para a Ana também, e para toda a nossa audiência, né? Bom, eu quero agradecer profundamente vocês que acompanharam o nosso programa. Não se esqueçam de assistir os episódios anteriores, todos valem a pena, todos. Porque cada um, do seu jeito, da sua forma, traz uma mensagem. Se vocês pegarem todos os episódios, vocês vão ver que todos falam de amor universal, todos têm uma convergência para a cultura de paz. Isso é fundamental e ponto, assim, importantíssimo do nosso projeto. Vou pedir, claro, para vocês se inscreverem no canal, porque isso é importante, né? E como eu sempre falo, não é apenas se inscrever num canal de YouTube, de um podcast. É um projeto, é uma ideia que agrega muitos valores. E quem vem nos acompanhando já entendeu isso. Então divulga para nós, fala do nosso projeto, que vai ser muito importante.
E para finalizar, não esqueça de deixar os seus comentários, o like e mais do que isso, eu quero desejar a vocês muita, muita e muita luz e um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Até o próximo episódio. Errou! Uou! Errou! Grande amigo meu estendeu a mão ao nosso irmão judeu que não sabe